De volta a Vira ABC, hoje entrevistamos aqui o Dr. Edson Nakamura, que é cirurgião vascular aqui do Hospital da Beneficência Portuguesa de São Caetano do Sul. Doutor, nós havíamos fechado o bloco anterior falando da sua questão do diagnóstico, né? Quer dizer, como que é feito o diagnóstico um paciente que tem esses sintomas? Essa doença. Essa doença. Bom, igual eu tinha comentado com você que a grande maioria dos pacientes, o diagnóstico é realizado por um exame que não está procurando isso, né? O paciente vai fazer um check-up, ele aparece por uma consequência, né? Então, mas basicamente, para você fazer o diagnóstico de um aneurisma de aorta abdominal, você pode começar com um ultrassom, tá? Um ultrassom Doppler, isso você já faz um diagnóstico. Então, muitas vezes o paciente faz um ultrassom abdominal por qualquer outro motivo, ou por um check-up, que seja, e encontra-se o aneurisma de aorta abdominal. Perfeito. Aí, uma vez diagnosticado o aneurisma, aí você pode partir para outros exames. Perfeito. Tomografia, ressonância. Perfeito. Agora, faz parte do grupo, por exemplo, de exames que fazem normalmente como check-up, faz parte desse bloco esse tipo de exame? Não é muito comum. Não é muito comum. Porque o que normalmente se faz em check-ups? Certo. A atenção maior realmente é para o coração. Exato. Então, eletrocardiograma, Isso. ecocardiograma, essas coisas. Exato. Já o ultrassom de abdômen é para algo mais específico. O paciente Perfeito. tem alguma queixa, Tá, né? perfeito. Mas em pacientes acima de 50 anos, sexo masculino e tabagista, eu acho que já poderia estar incluído nesse rol muito importante. Perfeito. E agora, com relação, doutor, ao tratamento, uma vez diagnosticado, quer dizer, que tipo de tratamentos, mesmo com intervenção ou sem intervenção, quais são os tratamentos usualmente que vocês praticam, enfim, o que a ciência hoje está... Com certeza, isso é muito importante. Por quê? Porque com certeza tem alguns telespectadores que estão agora nos assistindo, ele tem o diagnóstico de aneurisma de aorta abdominal, então para ele não ficar assustado. Não é porque tem um aneurisma que isso indica uma cirurgia ou um procedimento. Não necessariamente. Não, né? por quê? Porque ele tem que ter um diâmetro para indicar a cirurgia. Perfeito. Então, na literatura o que nós temos é que pacientes com aneurisma de aorta abdominal com diâmetro acima de 5,5 centímetros já tem indicação cirúrgica. Perfeito. Bom, 5,5 centímetros 5,5 é muito, centímetros. né, doutor? Então, assim, esses pacientes que se encontram nesse intervalo abaixo, então, por exemplo, de 3,5 a 5 centímetros, eles ainda não têm uma indicação cirúrgica precisa. Perfeito. Tá? Tá. Isso se o paciente for assintomático. Perfeito. Tá? Então, o paciente assintomático com diâmetro abaixo de 5,5 centímetros é acompanhamento. Então, anualmente, você faz um ultrassom ou uma tomografia se necessário. Perfeito. E você acompanha isso. Tá? Por que a importância do acompanhamento? Porque o problema é a rotura. Tá. E o problema não é a dilatação. O não, problema se ficasse só dilatado, não teria problema nenhum. Perfeito. O problema é se isso se rompe. Tá. E aí é um problema sério. Aí é um problema muito sério. Então, os estudos mostram que, por isso, 5,5 centímetros que a gente fala. Perfeito. Tá? Acima disso, a chance de rotura por ano já aumenta bastante, até cerca de 15% por ano. Então, até 5,5, a orientação é o tratamento clínico, acompanhamento. Perfeito. Acima disso, tem o tratamento cirúrgico. Uma vez roto, aí é uma situação de emergência. Aí não tem que ser uma intervenção, exatamente. Não tem como tratar isso clinicamente. Perfeito. O tratamento tem que ser cirúrgico. Tá. Agora, doutor, a questão do sintoma, quer dizer, como é uma doença silenciosa, como podemos dizer assim? Sim. Não, eu acho que podemos dizer assim. O problema é quando rompe, ou ele está para romper, porque aí o paciente pode ter dor abdominal. Perfeito. Quando ele rompe, tem uma dor abdominal. Tá. E aí, além dessa dor abdominal, isso é acompanhado também por um desmaio, porque o paciente tem um choque, porque tem um sangramento. Perfeito. Então, tem um desmaio. Acompanha um desmaio. Exatamente. Então, uma dor abdominal intensa, que não melhora. E aí, como você tem esse sangramento, e aí você pode ter um choque hipovolêmico, né, que a gente fala.
E aí o paciente tem o desmaio e tudo. Então a importância nessa hora tem que procurar um serviço de emergência, porque senão realmente é fatal. Agora, doutor, existe assim uma sequência, por exemplo, os sintomas, existem pré-sintomas, se é que podemos dizer assim, quer dizer, a pessoa vai perceber isso, é isso, só mesmo no momento final ou como ela perceber alguma coisa? Então, assim, fica muito mais fácil para os pacientes que não são obesos. Tá. Por quê? Porque o paciente que é magrinho, ele vai chegar para o médico e falar, eu tenho um coração no abdômen. Tá. Então, isso já é um sintoma. Agora, o obeso não sente isso. O obeso tem essa dificuldade. Tá, entendi. Porque ele não vai ter isso. Essa sensibilidade. Exatamente. Né? Perfeito. E, além disso, quando o aneurisma ele começa a crescer, quando a gente fala aneurisma em expansão, aí o paciente pode ter dor. Pode ter dor. Dor abdominal. E aí tem que se E é uma dor que é permanente, né? Permanente. Ela não oscila, não. Ela é permanente. Permanente. Né? Então, ele certamente vai procurar um especialista. Com certeza, a importância. Quais são as recomendações que você faria para um paciente, de modo geral? Bom, de modo geral, pacientes, principalmente do sexo masculino, tabagista, acima dos 50, 55 anos, eu acho, e ainda mais se tem um antecedente familiar, que também isso é um fator importante. Eu acho importante ter uma avaliação médica, até de um cirurgião vascular mesmo. Um especialista também, mesmo, né? Para realmente fazer o diagnóstico, ou pelo menos descartar. Perfeito. Porque uma vez descartado, o paciente fez um ultrassom em torno de 60 anos de idade e não tem aneurisma, então muito dificilmente ele vai evoluir com aneurisma. Perfeito. E o Hospital Beneficência Portuguesa está preparado? O que ele apresenta para os seus usuários? Sim, nessa área? A nossa equipe aqui de cirurgia vascular, nós somos habilitados a realizar tratamento, tanto cirúrgico convencional, que é a cirurgia aberta, perfeito, como também o tratamento... Hoje vocês têm quantos profissionais? Nossa equipe, nós somos em 3 médicos. 3 médicos. Isso. E além do tratamento aberto, tem o tratamento mais atual, que é o tratamento endovascular, que é o tratamento por catéter. Então, ao invés de um corte no abdômen, você faz 2 incisões na virilha. Puxa vida, hein? E aí você consegue, por dentro da artéria, você coloca uma endoprótese. Nossa, que consegue resolver o problema. Essa já é uma intervenção de alta tecnologia. Alta tecnologia, o paciente fica poucos dias hospitalizado. Puxa vida, hein? Então, realmente veio para revolucionar realmente o tratamento. Interessante. Isso já está disponível aqui no hospital? Está disponível aqui e uma vez o paciente precisando disso, o hospital está... Que ótimo, excelente. Bom, doutor, eu acho que nós falamos muita coisa, quer dizer, poderíamos falar muito mais, né? Certamente isso aí daria um tratado aí, um tema bastante vasto, né? Mas eu acho que nós passamos algumas informações muito importantes para o nosso telespectador. Quero agradecer imensamente a tua presença aqui no nosso programa, seu brilhantismo e a sua clareza nas suas explicações. E queria, então, já convidar então, ao nosso telespectador para conhecer aqui o trabalho do Dr. Edson Nakamura, que é especializado em cirurgia vascular aqui do Hospital Beneficência Portuguesa. Meu querido, muito obrigado pela sua presença. Muito obrigado pelo convite. Obrigado. Uma simpatia. Obrigado, doutor. Obrigado, senhor. O programa Giro ABC vai para o intervalo e voltamos em seguida.